Bom, a história toda começa em um jogo de futebol americano, onde nas arquibancadas VIP um homem chamado Nick estava sentado tranquilamente com sua namorada Jess. O jogo rolava, mas a atenção de Nick estava mais voltada para a plateia. Ele viu uma mulher bonita se levantar de seu assento e, nesse momento, teve uma ideia maluca. Propôs para Jess uma aposta, ver quantas pessoas olhariam para a mulher ao ela sair. Um homem ali próximo, Liu Yan, também quis entrar na brincadeira e Nick aceitou. Eles apostaram $10 cada e começaram a contar. Quando a mulher saiu do estádio, no fim das contas, 7 pessoas se viraram para olhar, e Jess foi quem chegou mais perto do número certo, então ganhou a aposta. Liu Yan pagou sem reclamar e logo quis começar outra rodada. Dessa vez apostariam quem faria a próxima falta no jogo. Jess não quis participar, dizendo que não entendia nada de futebol, mas Nick se animou e apostou $1.000. Assim que o juiz apitou a falta, o time em que Nick apostou foi o correto, e ele ganhou guardando o dinheiro no bolso. Mesmo perdendo, Liu Yan ficou ainda mais animado e propôs uma aposta de $5.000. A pergunta agora era, na próxima jogada, o jogador vai passar a bola ou correr com ela? Nick hesitou um pouco, mas acabou aceitando. Liu Yan apostou que ele correria. Nick disse que passaria. Assim que o jogo recomeçou, o jogador correu com a bola e Nick perdeu os $5.000. Nick decidiu parar por ali e chamou Jess para tomar um café, mas Liu Yan insistiu, dizendo que eles estavam em uma área VIP e dinheiro não faltava. Ele sugeriu uma aposta de $10.000. Nick acabou cedendo. A pergunta era se o próximo passe seria bem sucedido ou não. Nick apostou que sim, mas perdeu de novo, tendo de pagar mais $50.000. Jess o mandou parar imediatamente, mas o ego e a raiva de Nick falaram mais alto e ele entrou em mais uma aposta, desta vez de $100.000. Liu Yan até debochou, perguntando se Nick tinha tanto dinheiro assim, e ele jogou um maço de notas na mesa. Liu Yan vibrou ainda mais. Nick apostou que o próximo passe seria interceptado, mas não foi, e ele perdeu mais uma fortuna. Nick já estava arruinado, com prejuízo de centenas de milhares de dólares. Jess ficou chocada e o jogo havia chegado a um nível extremo. Nick disse que ainda tinha $1 milhão e ia apostar tudo. Desta vez, a disputa seria decidida em cartas. Liu Yan, que vinha ganhando sempre, ficou maluco de felicidade e começou a ver Nick como um caixa eletrônico humano. Liu Yan tirou um 5 de paus. Nick só precisava tirar uma carta maior para vencer, o que era bem provável. Com toda a confiança, Nick virou a carta, mas era um 3 de ouros. Jess caiu da cadeira de susto. Nick tinha começado apostando apenas $4.000, mas agora já havia perdido mais de $1 milhão. Sem palavras, ele segurou a mão de Jess e a levou para fora arrasado. Liu Yan ainda provocou, dizendo que isso era o que acontecia quando se jogava contra um mestre. Nick então parou e, no último impulso, apostou $2 milhões. A ideia dessa vez era diferente. Ele desafiou Liu Yan a escolher qualquer jogador aleatório com um binóculo, e se Nick acertasse o número da camisa dele, vencia. Liu Yan ficou confuso, achando que era impossível adivinhar um número aleatório, e suspeitou que Nick queria trapacear. Para tranquilizá-lo, Nick disse que não faria a aposta. Quem diria o número seria Jess. Jess olhou para Nick furiosa e sem entender nada. Como ela poderia acertar um número assim no meio de tanta gente? Ela tentou ir embora, mas os seguranças de Liu Yan a impediram, gerando uma pequena confusão. Jess respirou fundo, e Nick disse apenas para olhar ao redor e falar o número que sentir que tem a ver com ela. Liu Yan então pegou o binóculo e escolheu um jogador. Jess pegou o binóculo e varreu o campo, tentando ler todos os números. Foi quando viu um rosto conhecido e lembrou do conselho de Nick para escolher um número que tivesse a ver com ela. Seu amigo Farhad estava ali, usando a camisa número 55. Jess entendeu na hora que aquilo era parte do plano de Nick. Ela disse 55 em voz alta, e era o número certo. Liu Yan ficou chocado, e até Jess ficou pensando como Nick sabia que Liu Yan escolheria aquele jogador. Mas não importava, eles haviam vencido. Recuperaram todo o dinheiro perdido e ainda lucraram $1 milhão. Saíram do estádio com 2 sacos cheios de dinheiro. No carro, Nick explicou que tinha planejado tudo. Ele vinha estudando Liu Yan há muito tempo, que era conhecido por suas apostas impulsivas na alta sociedade. Nick e sua equipe haviam programado o subconsciente de Liu Yan para escolher o número 55. O crachá do segurança trazia o número 55. As placas no caminho até o estádio tinham o número 55. E até no carro de Liu Yan, na ida, tocaram uma música que repetia 55 124 vezes.
Além disso, Liu Yang tinha visto uma foto de Farhad, fixando a imagem na mente. Então, quando pegou o binóculo, sua cabeça foi automaticamente para o número 55, e Jazz disse esse número sem saber de nada, garantindo que suas reações fossem genuínas. Jazz ficou impressionada com a genialidade de Nick. A história então volta alguns dias antes. Nick estava deitado em uma cama com uma arma apontada para sua cabeça e Jazz sentada ao lado dele. Eles tinham se conhecido apenas alguns dias antes. Estava claro que alguém tinha armado uma cilada para Nick, mas seu rosto não mostrava nenhum medo. Ele apenas disse friamente que não tinha dinheiro nenhum, e se quisessem atirar, que atirassem logo. Quando o cara apontou a arma para o Nick, ele logo sacou que ele não era qualquer um, mas sim um cara muito experiente, um golpista de alto nível, até maior do que eles mesmos. E ele não estava enganado. Nick era fera em dar pequenos golpes, tudo feito com muito cuidado e habilidade. O mais curioso é que quem tinha atraído o Nick para cair nessa armadilha foi a Jazz, que nem imaginava o quanto ela também tinha jeito para esse tipo de coisa. Foi nesse momento que Nick percebeu que ela tinha um talento natural para enganar a gente, mesmo sem ter noção disso ainda. Ele disse para ela que se conseguisse lapidar essa habilidade de enganar pessoas, poderia viver tranquila pro resto da vida. Ele contou que aquilo vinha de família. O pai dele, o avô, todos tinham sido golpistas. Era uma tradição. Para Nick, cada truque era apenas mais um jogo. Jazz não perdeu tempo. Entregou algum dinheiro e disse que queria aprender. Nick também não quis perder tempo. E logo na saída, roubou discretamente o anel dela sem que percebesse. E antes que Jazz se desse conta, o relógio já tinha sumido. Quando colocou o relógio na bolsa, nem notou que Nick também havia pego sua carteira. Depois de mostrar tudo isso, Nick explicou que o segredo estava na leveza das mãos, no time e em um pouco de estilo. Naquele dia, não disse mais nada além de boa sorte e foi embora. Alguns meses depois, Jazz o encontrou em Nova Orleans, onde Nick montava uma nova equipe. Esse reencontro, na verdade, era um teste. Ele queria saber se ela realmente tinha potencial para entrar no grupo. Quando Jazz aceitou, Nick mandou que ela fosse até um parque de diversões com um dos rapazes da equipe. Era a primeira missão prática de Jazz. Ela ficou parada com o mapa na mão, fingindo estar perdida e pedindo informações. Enquanto isso, um parceiro roubava a lente de câmera de um turista e outro esbarrava propositalmente em um homem, criando a chance para Jazz pegar a carteira dele. Jazz começou a ganhar confiança no próprio estilo de roubo, até usou rachis para tirar a carteira de outra mulher, com tanta habilidade que ninguém percebeu nada. Nick observava tudo do alto de um prédio e mandou o time deixar Jazz agir sozinha. A partir daí, ela começou a roubar objetos cada vez mais caros, e a cada golpe, a admiração de Nick só aumentava. Depois, Nick passou para Jazz uma missão ainda maior, um golpe de tecnologia de ponta. Eles usavam lentes especiais para enxergar as cartas dos adversários em jogos de aposta, conseguindo vantagem. Também havia um sistema de clonagem de cartão de crédito. Pegavam um cartão, passavam para um comparsa que copiava os dados e devolvia discretamente para a vítima, e quando a pessoa notava, a conta já estava zerada. Outro truque era instalar caixas eletrônicos falsos, que armazenavam automaticamente a senha de quem sacava dinheiro. Depois, alguém retirava o equipamento e levava os dados. Todos os cartões eram separados por categoria, usados para comprar artigos de luxo e depois revendidos no mercado negro. Em certo momento, Jazz viu um colar lindo e quis ficar com ele, mas Nick ordenou que tirasse imediatamente, deixando claro que nada daquilo era pessoal. Tudo tinha que ser vendido. Era a primeira vez que Jazz presenciava uma operação de golpes tão grande, e estar cercada por montanhas de objetos roubados causava uma sensação difícil de explicar. Bom, no dia seguinte, ela e Farhad foram até um bairro rico para encenar um golpe. Farhad fingiu desmaiar e Jazz começou a gritar pedindo ajuda, distraindo a multidão, enquanto o resto da equipe roubava as pessoas ricas em volta. Depois, todos escaparam dentro de uma ambulância. O plano foi tão perfeito que ninguém desconfiou de nada. Naquela noite, todos comemoraram e Nick elogiou o grupo, porque em apenas uma semana tinham feito mais de $1 milhão. No dia seguinte, o time se separou, destruíram documentos e prometeram que o dinheiro cairia nas contas de cada um em poucos dias. Mas os membros mais antigos sabiam que Nick ainda tinha um último golpe planejado. Ele ficou com $1.200.000 em dinheiro vivo em uma bolsa e seu amigo o advertiu para não gastar tudo com apostas, pois precisavam do dinheiro. Na manhã seguinte, Nick levou Jazz até o camarote VIP de um estádio e mostrou como se podia ganhar milhões em poucos minutos.
Naquele ponto, Jazz já estava começando a se apaixonar, sentia que era a namorada dele, pois acreditava que ele só mostraria tudo aquilo a alguém de confiança. Mas desde o início, Nick só tinha chamado ela para servir nos golpes. Bom, de volta ao início, quando tudo terminou, ele entregou a Jazz $80 mil em espécie e apenas disse adeus. Jazz olhou para ele com lágrimas nos olhos, sentindo o coração partido. Por dentro estava dividida. De um lado, apaixonada. De outro, achava que 80 mil era muito pouco, já que Nick havia acabado de ganhar mais de 1 milhão. Mas no mundo de Nick não havia espaço para sentimentos. E Jazz finalmente enxergou o verdadeiro lado dele. Quase 3 anos depois, um carro de corrida entrou em uma oficina e logo se viu Nick ali, com o olhar cansado e o rosto denunciando que o dinheiro estava acabando. Na hora do almoço, ele tinha uma reunião marcada com Gary A, dono de uma equipe de corrida. A equipe de pesquisa do Gary A havia desenvolvido um novo algoritmo chamado EXR, mas queria melhorá-lo ainda mais para aumentar suas chances de vitória. Para isso, contrataram Nick. O plano era bem simples. Nick fingiria ser o engenheiro-chefe deles, e depois eles encenariam uma briga entre ele e Gary A para enganar as outras equipes e fazê-las cair na armadilha. Depois, Nick venderia uma versão falsa do EXR para as equipes rivais, enquanto a equipe de Gary A usaria o sistema verdadeiro, garantindo a vitória. Pelo combinado, Nick receberia €1 milhão pelo serviço, além de ficar com o lucro da venda do sistema falso. Nick achou esse trabalho uma piada, um golpe tão fácil que ele poderia fazer até dormindo. Mas o capanga do Gary A não confiava nele nem um pouco. Foi direto e o ameaçou. Se fizesse qualquer besteira, levaria um tiro no peito. Nick colocou um smoking e saiu para uma festa naquela noite. O plano era encenar a briga no meio da multidão. Mas tudo desmoronou quando Jazz apareceu, descendo as escadas de vestido vermelho e abraçando Gary A. A cabeça de Nick girou. Ele não via Jazz havia 3 anos. E agora ela estava com outro homem, justamente o mesmo cara que o contratou. Ela se aproximou calmamente de Nick e disse que não era mais um vigarista e que tudo que tinha acontecido 3 anos antes não importava mais. Contou ainda que Gary A não sabia do passado entre ela e Nick e seria melhor manter isso em segredo. Aquilo fez o sangue de Nick ferver. Ele pegou o copo de vodka e virou de uma vez. Antes, ele teria que apenas fingir que estava bravo, mas agora já estava de verdade tomado pela raiva de ver Jazz e Gary A. Ele causou uma confusão enorme na frente de todo mundo. Esse show todo agradou muito a equipe rival de corrida e logo a segurança o expulsou da festa. Mas Nick já tinha conseguido o cartão de negócios deles. Na manhã seguinte, ele se encontrou com o dono da equipe McLaren e foi direto. €3 milhões para vender o sistema EXR. O dono não tinha problema nenhum de dinheiro, então nem tentou negociar. Testaram o sistema na pista, ficaram impressionados com os resultados e Nick garantiu que entregaria o software completo em 48 horas. Enquanto isso, Jess se encontrou na rua com o Farad, enviado por Nick. Farad explicou que 3 anos atrás, Nick precisou sumir, não teve escolha, e que ainda a amava. Ele entregou a Jazz uma caixa com o mesmo colar que ela tinha adorado antes. Não havia garantia de ser o mesmo verdadeiro ou falso, mas pouco importava. Ao ver o colar, Jazz se derreteu. Ela disse que não podia confiar em Nick, mas o olhar dela dizia outra coisa. Ainda sentia algo por ele. Logo chegou o dia do acordo, Nick entregou o software ao dono da McLaren e recebeu o pagamento das mãos de um cara. Mas como sabemos, Nick não era do tipo que fazia serviço sem correr risco. Secretamente fez cópias do software e vendeu para todas as outras equipes. A cada aperto de mão ganhava mais euros e mais milhões. E ninguém percebeu que todas as equipes tinham comprado o mesmo sistema. Naquela noite, ao invés de fugir sozinho, ele mandou mensagem para a Jazz, dizendo que se ela chegasse a tempo, poderiam escapar juntos. Ele esperou, mas ela não apareceu. Quando já estava desistindo e indo embora, Jess chegou, mas não havia tempo para a fuga, porque bem naquele momento apareceu o cara de antes, que havia dado os 3 milhões de euros. Na verdade, um homem de Guéria. Ele já tinha descoberto que Nick tinha vendido o sistema verdadeiro e não falso, e não se importava mais nem um pouco com o dinheiro de Guéria. Vestiu toda a sua proteção e bateu de propósito no carro de Nick.
Nick e Jess foram pegos depois de um acidente violento. Amarraram os dois e jogaram todo o dinheiro na frente de Garia. Ele estava furioso, pois tinha investido 40 milhões de euros naquele programa e agora tudo estava arruinado. E o pior, ele não conseguia entender como Nick tinha roubado o software verdadeiro. Quando Nick não quis falar, Gary apertou o nariz de Jess, sufocando-a até ela quase morrer. Nick não aguentou ver aquilo e contou tudo. Tinha reacendido o antigo amor de Jess, dado a ela um colar, e dentro desse colar havia um microchip especial, que quando Garia abriu o software próximo a ele, roubou a senha e os dados. Ao ouvir isso, Jess ficou em pedaços, chorando sem parar, mas os homens de Garia riram. Acharam a história boa demais para ser verdade e não acreditaram. Gary então revelou que Jess nunca foi namorada dele de verdade, só estava lá pelo dinheiro. Jess então admitiu que o interesse dela era roubar a coleção de relógios de luxo de Gary. Nick ficou arrasado ao descobrir que Jess tinha fingido tudo só para provocá-lo, fingindo amar Garia. Agora os dois estavam presos. Garia não perdeu tempo e mandou um capanga perguntar como Nick tinha roubado o software. Quando Nick começou a explicar, o homem atirou nele. A bala atravessou seu peito. Garia ficou pálido, mandou parar tudo e disse que dinheiro se recupera, mas um assassinato poderia acabar com a vida dele. Então dispensou o capanga e saiu correndo do armazém. Jess chorava desesperada, mas o Brutamontes falou que não precisava ter medo. Na verdade, ele era homem de confiança de Nick e, para falar a verdade, era seu pai biológico. Ele tinha atirado de propósito de lado para não atingir o coração. E logo estancou o sangue e estabilizou a pressão no peito de Nick. De repente, Nick abriu os olhos. Ainda estava vivo. Era um plano meio maluco, mas tinha dado certo. Com um monte de dinheiro atrás deles, os três escaparam juntos dali. Na verdade, Nick era órfão e quem o tinha criado e ensinado todos os truques de roubo era Owens. Ele sempre dizia para não se envolver emocionalmente, mas Nick agora amava Jess de verdade. No final do filme, Owens então deixou os dois na beira da estrada e foi embora levando todo o dinheiro. Nick não ficou com nada, mas, indo para o hospital, percebeu que Jess estava usando um relógio de Garia, que valia 200 mil euros. Eles se olharam e sorriram. Com aquela habilidade de golpes e trapaças, sabiam que não morreriam de fome em nenhum lugar do mundo.